2019 foi o último ano que o ano letivo ocorreu completamente, então, lá no Centro de Artes em que eu trabalho, eu tenho algumas turmas que são turmas de circo, quer dizer, as crianças e jovens vão no contraturno e comigo tem aula só de circo, então, não é aula de educação física, não vão ter os outros conteúdos, vão ter só conteúdo de circo. Aqui no Paraná, eu tento entender isso a partir da ideia de complementação curricular. Lá nos idos de 2009 até sei lá quando eu entrei na rede estadual, nós tínhamos projetos que eram financiados pelo poder público dentro das escolas de complementação curricular. Quer dizer, o professor, a professora propunha algum projeto para complementar o currículo sobre algum tema que tivesse interesse de fazer o aprofundamento. Então, na escola que eu trabalhava, tinha o conteúdo da capoeira, tinha o conteúdo da literatura, tinha um professor que tinha um grupo de leitura, pesquisa sobre a obra do Eça de Queiroz, tinha um grupo sobre estudo da permacultura das hortas comunitárias e tal. Então, esses projetos, então a gente chamava aquilo lá de complementação curricular. Eu chamo até hoje assim, porque eu gosto dessa ideia, né, que eu acho que é importante fortalecer o currículo e saber de onde parte, por que existe isso lá fora. Né? É extracurricular porque é totalmente apartado do currículo? Não. Então, complementa o currículo. Bom, todo esse prelúdio para dizer que essas atividades que eu leciono ali, elas são só de circo. Então, por que elas existem? Porque o circo está no currículo do Estado do Paraná. Então, a juventude vai para lá. Então, eu tenho duas turmas. Uma turma com as crianças um pouco menores, quer dizer, abaixo de 12 anos, entre 9 e 12 anos, e outra turma de 13 para cima. Essa é uma turma de trabalho de circo em que eu inicio o trabalho fazendo uma apresentação de elementos circenses. Então, eu vou trazendo malabarismo, acrobacia de solo, acrobacia aérea, dinâmicas de palco, dinâmicas cênicas e, enfim, eu vou trazendo uma abertura, vamos dizer assim, abrir, mostrar. Num segundo momento, a gente começa a desenvolver pesquisa, né, sobre esses campos da arte circense. Né? Então, a gente vai começar a pesquisar um pouco mais malabarismo, então a gente vai trazer mais coisas, a gente vai buscar, a gente vai pesquisar e tal. E no último momento, a gente trabalha com a ideia de montagem. Tá? A ideia de montagem, o que é? É a gente montar uma apresentação. Né? Ela não é obrigatória, ela é sempre decidida numa assembleia, né, junto com a juventude, então a gente vai... A pergunta básica é, queremos socializar ao público aquilo que a gente tem pesquisado aqui? A resposta não. Então, ótimo, permanecemos até o final do ano em pesquisa, trabalhando tranquilamente, nós juntos e juntas aqui, sem mostrar nada para ninguém, está tudo certo. Se a resposta é sim, desdobra-se. Né? Sim, queremos apresentar ao público. Aí a pergunta é, o que o seu corpo, a partir da linguagem circense, quer dizer ao público? Quer dizer ao mundo? Quer dizer à sociedade? E daí a gente vai produzir uma dinâmica que está fundamentada no que se quer dizer para entender o que se faz. Né? E daí a gente atravessa a ideia de que eu vou mostrar a minha pesquisa, mas a partir de uma ideia de pôr, uma ideia de posição, uma ideia de... Porque eu quero fugir da palavra expressão, por isso que estou procurando outra. Enfim, do que se quer dizer, o que o seu corpo pode dizer a partir do circo, que dizer a partir do corpo não é necessariamente dar uma palestra. Então, é o quê? É apresentar questões a partir do meu corpo, a partir da linguagem circense, que são questões que estão atravessando este momento, ou a vida, ou a história da humanidade. Enfim, e a partir dessa pergunta meio filosófica, que a gente começa a discutir, sei lá, 2 aulas para discutir isso, né? E a juventude se posiciona de maneira lindamente firme em relação às suas questões, né? As suas questões, e a escolha do tema
do ano de 2019 não poderia ser outra. Foi a Amazônia. Não sei se vocês recordam, mas no ano de 2019 nós tínhamos, né, uma gestão desastrosa dos elementos ambientais e da Amazônia, e isso acabou vindo para a vivência, para a experiência dessa juventude que estava ali, e assim eles escolheram. Bom, a Amazônia veio para o centro do debate, e daí, qual que é a pergunta que se fez, né? Então, temos o título Amazônia, aí a gente começou a construir o que a gente queria falar sobre a Amazônia com o nosso corpo, e isso acabou gerando um espetáculo chamado Amazônia, e recentemente eu escrevi um relato de experiência junto com 3 alunos, que vai ser publicado aí no segundo semestre, posso até mandar para vocês depois. Enfim, mas eu relatei um pouco dessa experiência de como que a gente construiu o espetáculo. E o que a gente trouxe? A gente trouxe uma vivência do público sobre as sensações de uma Amazônia em chamas, né? Então, desde o incêndio, né, quando o público entrava, eles estavam ao som, ao cheiro e à cor do incêndio, né? Então, o público entrou na sala com isso, usamos vários espaços, né, até os elementos da resistência, né, que para nós foram muito caros, né? Então, o espetáculo termina, por exemplo, com os alunos dançando um toré, né, Cariri Chocó, e que essa é a força que resiste, e, enfim, e persiste, e ao final eles vêm ao som de cartola, vindo com cartazes, digamos assim, em que nos cartazes dizia que eles querem ver o sol nascer, né? Ainda, né? As águas do rio correr, né? E tudo mais. E foi lindo, assim, o espetáculo. E por que eu trago isso como proposta para dividir com vocês? Para a gente entender que o final, o produto final, ele é importante na dinâmica que eu estou trabalhando lá com a galera que só está estudando circo. É aluno de escola pública, é juventude, mas eles só estão ali numa perspectiva de estudar o circo. Então, ali tem uma importância porque o circo ele é produzido para o público, para a relação com o público. Mas dentro do âmbito escolar, às vezes a gente vê algumas práticas que dizem, vocês vão montar uma apresentação, uma coreografia de dança, e daí a coreografia está atravessando o processo inteiro, e como ponto final, como ponto mais importante, e não é o ponto mais importante, o processo é muito mais importante. A coreografia é um dos elementos da dança. No circo também, a montagem, no circo que a gente vai estudar na escola, se a gente quiser fazer uma montagem ao final do nosso trabalho, a gente pode, mas entendendo que ela tem que ser fruto de um processo, inclusive de decisão democrática, para entender se a gente vai fazer e se não vai, né? Que isso não é o mais importante, né? É importante entender essa relação? É importante, mas eu consigo entender essa relação para entender por que a bolinha, sei lá, por que eu não quero derrubar a bolinha, né? Por que eu não quero derrubar a bolinha? Porque, afinal de contas, eu estou demonstrando que eu faço uma coisa extraordinária, e isso é circo, fazer coisas extraordinárias, né? Existe um risco? Né? O risco é um elemento que cruza o circo inteiro. Existe um risco? Claro que existe. Qual que é o risco? Da bola cair no chão e o público falar, esse malabarista é ruim demais, né? Então, não vale meu ingresso, né? E tal. Aí o palhaço vem e derruba para mostrar que as coisas realmente caem. E que não passamos disso, derrubadores de bolinhas no chão. Então. Enfim, então acho que essa é uma experiência legal de dividir, e eu sou bem entusiasmado com ela.